Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que vai ao ar semanalmente há muitos anos, é o programa mais antigo da TV PUC São Paulo, e que traz a cada semana um visitante para discutir conosco caminhos, rumos da nossa ciência, da sua história, da sua problemática sociocultural. E hoje temos um convidado muito especial, já esteve aqui no Nova Estela e está de volta, o professor Antônio José Lopes Bigode, né, o Bigode, meu colega da década de 70 da USP, já conhecido como Bigode então, e que teve assim como eu, na verdade, né, um caminho bastante não linear, né, na sua trajetória, um híbrido pesquisador com um pé na sala de aula, um pé nas editoras de livros para professores, uma pesquisa que também sai e volta para a sala de aula, participa de publicações em muitas editoras, recentemente está num trabalho, numa consultoria com a Lego, né, e que já esteve conosco falando da matemática recreativa, né, que tanta falta faz no nosso ensino, e que hoje vai falar conosco do uso de calculadoras, planilhas de cálculo, softwares de geometria dinâmica, até o que está começando a aparecer, os robôs. Eu queria só salientar, antes de passar a bola para o Bigode, que o Nova Estela está sendo gravado no MIS, uma parceria da PUC com o MIS, e tem o apoio da FSM, a Fundação Santa Maria, da editora Santa Maria, que apoia aqui atividades voltadas para a reflexão e educação. Bigode, muito bem-vindo novamente à Nova Estela. Vamos lá. Como é que fica a tecnologia e o ensino e a matemática? Bom, então, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Para evitar não me perder no tempo, eu já vou começar a falar do tema. Eu sou conhecido como um entusiasta do bom uso da tecnologia na sala de aula, né? Não um uso só porque é tecnologia, né? Então eu quero discutir um pouco essa questão do fascínio. Fui pioneiro no Brasil em introduzir nos livros didáticos capítulos sobre o uso de calculadora, no momento em que essa calculadora ela e ela ainda é questionada, né? Tem muita gente que fala assim, não, primeiro decora tudo, aprende a fazer as contas no lápis no papel, só depois, quando for grande, tiver certidão de casamento talvez, você pode usar a calculadora, né? Isso é uma grande bobagem. Nós estamos muito atrasados ainda em relação a isso, né? E quando eu falo assim, usar a calculadora, né? Primeiro é o seguinte, a calculadora, ela se existe um objeto de natureza matemática que todo indivíduo tem acesso, é a calculadora, né? Claro, os computadores também, mas assim, a calculadora ela é a expressão material de anos, séculos de pensamento matemático, né? Então, renegar ela na aula de matemática é até um contrassenso, né? Eu defendo o uso da calculadora, mas por quê? Porque eu coloco a calculadora como um dos pilares do que eu chamo de desenvolvimento das competências de cálculo. O que é um indivíduo competente de cálculo? É um indivíduo que sabe extrair raiz quadrada na chave? Não. Você contrataria alguém só porque ele sabe fazer as contas no papel? De jeito nenhum, certo? Aliás, uma vez numa escola que os pais estavam muito inseguros em relação a aqui pode usar calculadora, eu chamei eles para uma palestra e falei assim, quem é empresário aqui? Levante a mão, levantou a mão. Você contrata alguém que não sabe operar uma calculadora? Não, não contrata, é claro. Então, saber usar a calculadora com inteligência é um dos objetivos do ensino da matemática, né? Hoje em dia, ninguém pode ir trabalhar num posto de gasolina se não sabe operar uma maquininha de cartão de crédito, etc. e tal. E o que é aquilo? De algum modo, né? Pode mais vender pipoca sem exatamente. Cartão de crédito. Mas veja bem, quando eu falo que o meu foco são as competências de cálculo, e não a modalidade do cálculo, é que eu estou falando, as competências de cálculo elas se assentam em 4 pilares, tá? O indivíduo é competente em cálculo se ele sabe fazer bem cálculo mental, se ele sabe fazer bem estimativa, se ele sabe usar com inteligência uma calculadora, se ele sabe usar recursos de cálculo escrito. Agora, calma lá, que o cálculo escrito não é necessariamente a conta armada. Isso daí é o que os nossos avós aprenderam e a gente aprendeu na escola também. Mas eu arriscaria dizer
que a conta armada, o cálculo tal como a gente faz no ensino primário, ele vai desaparecer em 20, 30 anos, não tenho dúvida, ou menos, né? Tem até um conto chamado Sensação de Poder, do Isaac Asimov, tá? Em que ele fala de um episódio que ocorreu e ele descreve alguma coisa que está acontecendo em 2050, quando descreve em alguém que sabe fazer as contas sozinho. Então ele pensa uma sociedade em que o cálculo desapareceu, né? E quando eu falo da calculadora como um dos pilares, assim, eu não vou dar a calculadora para o moleque fazer 2 mais 2. Ok? Os meus alunos, eles têm calculadora como um recurso, como é o lápis, mas eles não pegam a calculadora para fazer coisas que a cabeça já dá conta. Eles não pegam calculadora para estimar. Eles pegam a calculadora para conferir, eles pegam a calculadora para investigar, né? A calculadora é um instrumento fantástico para trabalhar investigações e trazer a realidade para dentro da sala de aula. Isso é uma outra questão importante, porque os números do mundo real, eles não são números bem comportados. É 123,47 vezes 18.973,200, tá? Ora, o que eu preciso fazer? Eu, como um profissional, eu tenho que ter uma ordem de grandeza de quanto que vai dar esse resultado. Portanto, eu tenho que saber fazer estimativa. Devo saber utilizar recurso de cálculo mental se eu quiser me aproximar mais desse resultado. E na hora de verificar, encontrar um cálculo exato, eu uso uma calculadora, né? Então, eu escrevi um artigo há muitos anos atrás para o MEC e também por uma publicação da Unesco sobre o uso de calculadora, em que ele tem uma parte final que é o seguinte: novos instrumentos, novas ferramentas, novos problemas. Então vamos falar um pouquinho de Galileu, que você conhece bem a história, né? Tá? Galileu, quando ele inventa a luneta, desenvolve a luneta, né? Ele não vai ver a torre do vizinho para ver a mulher dele, certo? Ele vai olhar para o céu e fazer novas perguntas. Então, eu olho a questão da importância da tecnologia como uma espécie de extensor da mente, né? Tem uma colega minha que trabalhou com você na PUC, Janete Bolite, que ela trabalha o conceito de prótese, né? Uma coisa que, eu não tenho um braço, eu vou colocar alguma coisa que vai me permitir ter um movimento ou melhorar esse movimento, coisa parecida. É assim que eu vejo a calculadora. Agora, vamos falar um pouquinho mais de tecnologia, porque quando a gente fala de tecnologia, todo mundo associa a ver coisa brilhando, telas, chips. Calma, eu quero dar uma outra perspectiva. Então, permite que eu vou mostrar algumas coisas aqui. Isso aqui é tecnologia. Não é uma tecnologia que nós estamos utilizando agora, embora se você vai no bairro da Liberdade, o pessoal usa. E usa com uma rapidez, muitas vezes, muito maior do que a de quem faz com calculadora. Tem até um episódio interessante no final da Segunda Guerra Mundial, que teve uma disputa aí no Japão entre a Marinha americana e um exímio calculista com o ábaco, né? Uma coisa importante, você não consegue fazer uma conta no ábaco sem pensar em relações aritméticas. Ao passo que é possível fazer conta no lápis, no papel, sem saber o que está fazendo. É possível fazer uma conta na calculadora sem saber o que está fazendo. Então, isso aqui é uma belíssima tecnologia se ela estiver inserida num planejamento, numa sequência didática, etc. E tal. Então, quando eu vou falar de tecnologia, calma lá, isso aqui é tecnologia, né? No início do século... Onde é que é a tomada aqui? No início do século, se usavam isso daqui também é tecnologia, isso aqui é a régua de cálculo, né? Que até a época que eu fazia ensino médio, eu utilizava a régua de cálculo, que tem uma escala logarítmica e me permite fazer cálculos sofisticados usando essa régua. Não vou explicar isso aqui agora, mas isso daqui era uma tecnologia que ficou em uso em cursos de engenharia, pelo menos até os anos 1980, né? Há um instrumento... Meu pai era engenheiro, em casa tinha várias réguas de cálculo. Isso é uma... Eu delirava com... E outra coisa, você não pode operar mecanicamente a régua de cálculo, você tem que pensar em leis, as regras de logaritmos, elas fazem sentido aí e tudo mais, né? A gente pode juntar essas coisas e criar. Eu, por exemplo, inventei uma lata de calcular para fazer com que os meus alunos fizessem operações com números negativos, né? E, na verdade, é como se eu tivesse dobrado essa régua de cálculo, tá?
e o movimento, ela está enferrujada, o movimento sentido horário anti-horário me permitir fazer contas com números negativos, né? E é uma lata de balas e tal. Quando eu estou falando então uma lata de calcular. Uma lata de calcular. Estou falando de tecnologia, vamos ver outras coisas que têm relações matemáticas em que a tecnologia contribui para uma compreensão. Então, por exemplo, nós vivemos num mundo da caixa preta em que, como nós falamos, quebrou, tem que trocar, não dá para consertar mais. Qual é a única coisa do universo dessas crianças, adolescentes, que eles conseguem fazer relações de causa e efeito? Uma delas é a bicicleta. Mecanismos. Então tem projetos pelo Brasil afora não, em alguns lugares do mundo, né, em que aquelas máquinas antigas são trazidas para a sala de aula, os alunos fazem modelos com elas, aí com o auxílio de softwares de geometria dinâmica, esses modelos são coisas que eu faço numa tela, um programa chamado GeoGebra, que é livre e tal, e eu posso fazer simulações, né? E hoje, por exemplo, eu estou trabalhando com uma equipe que trabalha com robótica, né? Então, esse casamento da tecnologia analógica com a tecnologia digital, robótica, é fantástico. É fantástico porque não é a questão do robô, eu vou comprar um robô que vai fazer isso, vai fazer, não, não é isso, né? Agora eu tenho uma unidade robótica que pode obedecer a meus comandos, mas aí eu sou obrigado a pensar o que é que eu quero que faça. Então hoje, por exemplo, eu estava editando exatamente uma aula, né, de um mecanismo que explica que as crianças, ao construir e ao operar e pôr para funcionar, eles conseguem compreender por que um helicóptero se mantém pendurado no ar. Então, essa é uma ideia importante que, sabendo usar, e tem que conhecer a tecnologia, tem que estudar a história da ciência, tem que estudar as coisas, não como anedota, como curiosidade, né? Vamos ver como é que as coisas foram desenvolvidas. Levar para a sala de aula, dar vazão aos porquês dessas crianças, porque eles têm esses porquês, eles só não se sentem encorajados. Quantas crianças, se você dá liberdade para elas, você por que o helicóptero fica aí pendurado em cima, parece que está parado, né? Então isso dá um outro sentido. Então hoje, quando a gente fala tecnologia, né, claro, fica tudo muito restrito ao computador, à calculadora. A calculadora está desaparecendo como objeto físico, né? Essa daqui é uma das primeiras calculadoras, não sei se tem pilha para você ver, ela é fósforo verde, né? Essa já é uma científica, você já tem calculadoras gráficas hoje, né? Mas essa calculadora física está sem pilha, deveria ter Parece trazido. Um telefone celular antigo. Fósforo verde. As calculadoras hoje elas estão embutidas nos objetos cotidianos, nos programas de computador, no seu carro, no forninho, micro-ondas, na sua TV, etc. e tal. Em outras palavras, eu arrisco dizer, tá, que a tendência do indivíduo não precisar fazer o cálculo é muito grande, porque isso está embutido. Bom, mas já que eu vou fazer menos cálculo, e só alguns especialistas que vão fazer, então o contador vai fazer, por exemplo, o Niemeyer, ele construía coisas fantásticas, mas quem garantia que aquilo ficasse em pé era um calculista especial que trabalhava com ele, né? Mas isso não é para o homem comum, o homem comum não é o calculista, não é o contador, não é o, né? Então o que cabe? O meu contador ainda usa aquela maquininha que faz a... Pois é, eu queria até contar um episódio do Malbatel sobre isso, já vamos ver se eu lembro daqui a pouquinho, não, lembrar eu lembro, vamos ver se dá tempo, deixa eu só encerrar isso. Então, o indivíduo tem que controlar isso. Como é que se controla? Sabendo fazer mais estimativa, sabendo fazer mais cálculo mental. Essa que é a ideia, né? Tem estudos sobre habilidades de cálculo e pessoas que trabalham muito com teclados de cálculo cometem cerca de 15% de erros. Então os programadores inventam programas que cercam esses erros, né? Eu vou digitar o meu CPF e de vez em quando aparece uma mensagem assim, CPF inexistente. Não, tem um programinha lá que está cercando para ver se está batendo o dígito de controle com aquele seu provável erro. Bem, o homem comum, como é que ele controla isso? Ele não para fazer um programa, né? Tendo uma antecipação do resultado que ele quer encontrar.
né? Por exemplo, se eu quero calcular as medidas dessa sala aqui, eu acho que tem 4,5 metros para cá, tem 5,5 metros para lá. Eu não vou fazer essa conta agora, fazer vai 1, nada disso, mas eu sei que 4 vezes 5 é 20, ok? E eu sei que 5 vezes 6 é 30. Então, é um número entre 20 e 30. Tá? Então, para determinado tipo de problema, eu fico satisfeito com a minha aproximação. O que eu posso fazer é refinar essa aproximação e aí utilizar outros tipos de recursos, né? Então, eu tenho muita preocupação hoje com o fascínio pela tecnologia. Tem muitas escolas que vendem para os pais o ensino como mercadoria e falam assim, na nossa escola tem tablet. Bom, mas um tablet com um programa, uma visão de ensino do século XIX, para mim é um tiro no pé, certo? Então, tecnologia jamais deveria ser realmente discutida. Discutido sempre, né? Mas assim, esse preconceito que ainda existe, né? Só para você ter uma ideia, você não vai se lembrar de uma das guerras da tecnologia, né? Eu vivi, você deve ter vivido também, quando nós tínhamos 10 anos, a gente não percebia isso, mas havia uma guerra na comunidade de educadores se as crianças poderiam usar caneta esferográfica ou continuar usando caneta tinteiro. Eu lembro. Essa era a guerra de duas tecnologias. Como há séculos e séculos atrás, lá na virada do século XV para o século XVI, a briga é entre os abacistas e os algoristas, né? Então, essas resistências elas são bastante comuns. Para mim, o que importa é... Sabe que quando o livro impresso surgiu, algumas pessoas diziam lá na Europa, eu achei pesquisando, que ia emburrecer todo mundo, porque a pessoa que fica lendo, ela é antissocial, se isola do mundo, papapá. E segundo, que se ela vai ter uma biblioteca com todo o conhecimento, a memória dela vai desaparecer, porque ela não precisa decorar mais as coisas como antigamente. Então havia um medo de que a imprensa... O fantasma do Gutenberg pensou nisso quando ele ouviu esse negócio, livro no computador, já se viu. Interessante. Que é muito parecido, exatamente, com o medo que se tem agora. As resistências eu acho que é um processo meio humano, né? Resistir, mudar, né? Daí essa coisa do conservadorismo e tal. Mas eu ia te falar da coisa do Malbatran. O Malbatran tem um livro chamado Didática da Matemática, que, na verdade, eu sou muito mais divulgador da obra didática do Malbatran do que da obra literária ou recreativa. Tem outros que estão fazendo isso bem e tal. Mas eles não conheciam, a maior parte da comunidade de educadores não conhecia a obra didática e matemática do Malbatran. E ele compilou uma série de livros, artigos e juntou, e em 1961 publicou um livro chamado Didática da Matemática, em que ele denuncia uma série de aberrações do ensino e tal. E ele faz uma crítica assim, eu não sei porque tem que ensinar determinado tipo de algoritmo da raiz cúbica e tal, quando hoje nós temos calculadoras. O que é a calculadora que ele está falando? A de manivela. E o que é interessante é que em meados dos anos 70, uma mudança curricular na Inglaterra se levou para a sala de aula a calculadora de manivela. Sabe por quê? Porque aquelas calculadoras de manivela que você coloca no mirinho aqui e tal, e aí você quer multiplicar e tal. Faz 3 vezes assim. Você faz 3 vezes assim, ou gira tanto, aí você tem que dar um table, porque ela recorre. Eles compreendem melhor o que significa multiplicar um número da ordem das centenas, né? Então, é mais ou menos o seguinte, eu quero multiplicar 23 por 12. O que eu faço? Eu pego o 23, né? E dou uma volta, multipliquei por 10, tá? Aí, não, 23 por 12. Como é que faz? Ixi, esqueci. 23 por 12, então 1, 2... Ok? Multipliquei por 2. Aí eu recuo e dou um giro, multipliquei por 100. Então compreende-se melhor o próprio algoritmo, né? Agora, as tecnologias aí dos softwares, das geometrias dinâmicas, das planilhas, né? Elas têm possibilidades inimagináveis. Para falar a verdade, um curso de funções, um curso clássico de funções de ensino médio, jamais deveria ser do jeito que ele é hoje, ele é do mesmo jeito que era
há 50, 60 anos atrás. Ele ignora a existência dessas tecnologias, né? E ignorando a existência dessas tecnologias, ele continua trabalhando problemas que não existem mais nem no mundo dos matemáticos, né? Vou te dar um exemplo. Eu coloco uma expressão de uma função lá de quarto grau e aquilo gera um gráfico. E está lá o gráfico. O menino não precisa saber equações polinomiais. Dependendo de como eu vou problematizar, eu vou perguntar assim, o que nós podemos falar sobre as raízes desse polinômio. Tá? E aí entra o pensamento funcional, entra o pensamento algébrico, entra o trabalho de hipóteses, porque essas tecnologias permitem experimentação, sabe? Deixa de ser só um jogo de símbolos, porque a álgebra que a gente ensina ela é praticamente um jogo de símbolos, né? E, enfim, essa é uma ideia. Outra coisa importante, aí puxando a geometria dinâmica, para falar em geometria dinâmica, quem estiver assistindo, o grande programa hoje da onda, não só no Brasil, mas no mundo todo, é o GeoGebra, porque ele é um programa público, né? Aberto. Existem outros parecidos, nos Estados Unidos tem o Geometric Sketchpad, tem um chamado Régua e Compasso, tem o Cabri francês, tem outros e tal, mas o GeoGebra, por ser aberto e por juntar planilha, ferramentas estatísticas, ferramentas de construção de gráfico, ele hoje é hoje está se fazendo geometria tridimensional, está se fazendo planejamento, isso em sala de aula, no ensino médio, está se fazendo projetos de arquitetura, é inimaginável o que você pode fazer hoje. Só para dar um temperinho, né? Eu sou de uma época, minha mãe se orgulhava muito de que ela era boa de matemática. E como era a aula de matemática dela? Bem, ela falou assim, na sabatina eram provas realizadas aos sábados, né? E era sorteado um ponto. Então eu chegava, Dona Ruth, tá? Ponto 17. Então ela tinha que saber de cor qual era o ponto 17, que teorema é esse. Ela ia para a lousa e demonstrava o teorema. Mas na verdade ela não demonstrava, ela memorizava todas aquelas demonstrações. Então isso é um sentido sobre demonstrações que existiam numa certa época. Tá? Hoje, o que você pode fazer? Você pode construir uma determinada figura, tá? Por exemplo, eu vou construir na tela um quadrilátero qualquer, um quadrilátero mal comportado, não um bem comportado. Vou pegar o ponto médio desses quadriláteros e vou fazer variar esses pontos aí e alguma coisa vai me chamar a atenção. Sabe o que vai me chamar a atenção? Tá? Não importa como é que eu vou esticar esse quadrilátero, aquele quadrilátero formado pelos pontos médios é sempre um paralelogramo. Então, olha o que surge. Surge a percepção, a regularidade e agora a necessidade da demonstração. Então, aí a geometria dinâmica gerou no indivíduo a pergunta que leva à demonstração. Quer dizer, será que vai funcionar sempre? Então, deu um outro sentido para a demonstração. Então, isso é apenas um exemplo de coisas que se pode fazer com as tecnologias que estão nos circundando. E como você vê, dentro da realidade brasileira, a introdução desses instrumentos, dessas novidades? A gente está num ritmo legal? Bem, primeiro é uma coisa que eu público, faço questão privado. de colocar em todas as minhas entrevistas, que é o seguinte, eu não tenho ilusões de mudanças substanciosas num curto prazo, porque nós vivemos num continente, nós estamos falando de um universo de quase 3 milhões de professores, que tem uma formação deficiente, tá? E isso envolve custo e tempo para mudar. E as próprias editoras são muito conservadoras, elas trabalham com aquela ideia em time que está ganhando não se mexe, então eles acham muitas vezes que os professores desejam aquilo que é o ensino tradicional. Mas nas universidades, a nova geração que está saindo formada, ela já está saindo formada com essa cultura, tá? Existe um programa aí do governo federal chamado PIBID, né, em que os alunos de licenciatura, de matemática, de física, etc. e tal, muito cedo eles vão para a sala de aula, implementar projetos, observar aulas, etc. e tal. Isso não é aquele estágio, não, é investigação mesmo, com orientação desde o início. E eu tenho visto, por esse Brasil afora, trabalhos fantásticos, tá, de nível muito bom, né, e essa
a tecnologia ali presente. E eu vou te falar uma coisa, não tem estado pobre e estado rico. Onde tem uma universidade federal, um instituto, uma escola técnica federal, você vê um bom uso de tecnologias, tá? Em qualquer realidade. É o interior do Maranhão, eu já vi, em Santa Maria, não importa. Então, eu olho com muitos bons olhos o futuro, mas eu reconheço, tá? Que a grande massa dos professores está longe disso daí, né? Então, exige bastante investimento de formação, tá? E de disponibilização de parte dessas tecnologias. Não para ficar no armário. Tá. Que não adianta nada. E a gente está quase chegando ao final. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Você queria ter contado, na outra vez que você veio aqui, alguma coisa do Arquimedes, o que era mesmo? Ah, sim, eu vou até tentar juntar isso daí, Arquimedes e a coisa. O Arquimedes, ele construiu uma coisa chamada Ostomachion, né? Que é uma espécie de puzzle de 14 peças, que é o precursor do Tangram, né? Então, além de ele fazer máquinas de guerra, fazer aquelas coisas com física, espelhos, etc e tal, que é bastante genial, bem engenhoso, né? Eu gosto dessa palavra, né? Engenhoso. Ele fez engenhocas também. E aí, deixa eu fazer uma ponte com o Tangram e linkar isso daí com tecnologia. Olha que genial que veio a cabeça agora. Rapidíssimo. Rapidíssimo. Acabando. Inspirado por um livro que eu escrevi, uma escola do interior fez uma peça de teatro com Tangram e luz negra. Então, utilizou uma técnica que alguns grupos de teatro importantes, Momix, Mummenchamps, utilizam, usando tecnologia, energia cinética, energia luminosa, etc. e tal, para fazer coisas. Era sobre o que eu fiz sobre matemática no futebol, né? Então, eles fizeram uma encenação de natureza cênica com as peças do Tangram, simulando uma partida de futebol em que você só vê as peças luminosas. Esse é um casamento da arte com a tecnologia. Nova Estelas, esse debate se despede hoje. Agradecemos muito ao Bigode e vamos seguir esse debate por uma melhor educação no nosso país.